Quem é o presidente do Corinthians nesse exato momento? É o Augusto Melo? É o Osmar Stabile? Enfim, Romeu Thoma Júnior foi ou não afastado? Olha quantas perguntas que precisam de respostas. Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos, isso mesmo, acima de 6 anos, 1 ou 2 aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, num lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista, Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora pro vídeo agora, vem tomar um café comigo. Hoje, né, no Parque São Jorge, o grupo do Augusto Melo, né, entrou na sala do presidente, né, em exercício agora, o Osmar Stabile, alegando, né, que o Augusto estava de volta ao poder. Tá? Não houve nenhuma liminar do STF, nada disso, só foi fake news que saiu sendo divulgado por aí. Eles queriam retomar o poder, Augusto Melo e seu grupo, né, baseado numa decisão do Conselho de Ética, sugeriu, né, e pediu o afastamento do Romeu Thoma Júnior no dia 9 de abril, né, documento que só foi oficializado na última sexta-feira. E com isso, a secretária, né, a doutora Maria Ângela de Souza, ela é secretária do órgão, né, do Conselho de Ética, né, do Corinthians. Esse conselho que tinha, né, o Dunga como o presidente, mas ele pediu licença, ela que assumiu, o Dunga que votou a favor, né, da aprovação das contas do Augusto que foram reprovadas pelo conselho, então ele pede a licença, ela assume, e aí tem um vídeo aí, todo mundo, né, divulgou, ela dizendo que todas as decisões do Romeu Thoma Júnior, que ela era agora presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, e ela alega que todas as decisões do Thoma, incluindo a votação de impeachment, tá, não estava valendo mais nada. Desde o dia 9 de abril, nenhuma decisão do Thoma valeu, então o presidente Augusto Melo tinha que retomar o poder porque o Thoma estava afastado. Só que, né, todos os grupos no Parque São Jorge, é bom a gente entender, menos o grupo do Augusto, entende que o Conselho de Ética, né, o Estatuto não permite que o Conselho de Ética afaste o presidente Romeu Thoma Júnior. O Conselho de Ética é apenas um braço do Conselho. Uma pessoa não pode afastar o Romeu Thoma Júnior ou 2 pessoas. Isso teria que ter eles alegam que tem que ter uma votação no Conselho Deliberativo. Porque todos os órgãos sugerem algo, sugere afastamento do Augusto, sugere a reprovação das contas, mas para isso tem que ir para a reunião do Conselho para votar. Então o Augusto não estava afastado, o Romeu Thoma Júnior não estava afastado, porque esse órgão não pode afastar o Romeu Thoma Júnior, porque é um órgão que é um braço, aliás, do Thoma, do Conselho, que é o presidente. Então a polícia foi chamada, né, o metaleiro esteve lá com os gaviões, entraram no 5º andar, alegaram isso também, alegando que era um golpe, que tinha que ter a votação. A polícia foi chamada, retiraram, né, todos de lá do 5º andar, com mais de 50 pessoas no 5º andar. Vixe, tem um vídeo do metaleiro que me chegou aqui, hein? Vou colocar aqui pra gente ver, tá? Vamos lá, vamos lá. Acabei de receber um vídeo do metaleiro, hein? Metaleiro dos Gaviões da Fiel, ex-presidente dos Gaviões, tem uma influência muito grande, né, na torcida. Sou metaleiro, ó, trancaram o 5º andar, mó papelão fizeram, convoca a massa para vir pro clube. Vamos tomar o clube de todo mundo. Aqueles que acreditam, vamos tomar o clube.
Eu tô no quinto andar e não saio daqui. Vou dormir aqui. Porque nós não admitimos esses caras brigar por esse tipo de política ao poder pelo poder. E não se preocupam com o Corinthians. Eu tô aqui. Quem quiser me acompanhar, vem pro Corinthians que eu autorizo a entrar. Ai, meu Deus, velho. Agora é revolução, hein, velho? Agora, meu Deus do céu, meu irmão. Vídeo da Rádio Coringão, tá? Também do Instagram. Do Instagram. Você tem minha palavra, quem me conhece aqui? Quem me conhece aqui? Eu tô dando minha palavra que não vai acontecer nada, certo? Você me conhece, eu dou minha palavra. Vamos ver aí, vídeo da Rádio Coringão, tá, gente? Não, eu vou entrar com você. Porque você ouviu o presidente autorizando eu entrar. Ele não vem dar golpe aqui não, caralho. Eu tirar sua cadeia daqui. Gordão, caralho. Ai. Pode ir. Pode ir. Vamos sentir aqui, velho. Acho que esse vídeo aqui é da Rádio Craque Neto. Mandar um abraço lá pro Craque Neto, todos da rádio, né? Eu não sei se o vídeo que o Douglas pegou é deles, não sei se exatamente foram eles que fizeram o vídeo, mas é com eles que a gente pegou, então a gente vai dar o crédito aqui para a Rádio Craque Neto. Vamos lá. Polícia entrando na sala da presidência do Parque São Jorge, ó. Rapaz. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, hein? Vou mostrar essa porta aí para vocês, o Douglas vai colocar. Que porta é aquela que a polícia tá entrando? O Douglas vai colocar pra gente. Essa é a porta que eles entraram. Olha só que situação, tá? Essa é a porta que a polícia tá entrando ali, entendeu? E lá fora o Augusto sai dando uma entrevista dizendo que vai processar, vai fazer um BO, processar não, vai fazer um BO contra o metaleiro por ameaças, enfim. Então, neste exato momento, o Stabile ainda continua como presidente legal, né, do Corinthians de forma, né, interina, porque o Conselho de Ética não pode afastar o Romeu Tuma Júnior. Mas eles alegam, tá? Alegam que o Augusto tinha que retomar o poder por isso, mas esse documento não tem poder para afastar o Tuma e para recolocar o Augusto no poder. Ó, tem imagens aí da Rádio Craque Neto. Vamos lá, tropa de choque chegando, imagens agora da Rádio Craque Neto. Vamos lá. Olha aí, gente. Imagens na tela, infelizmente. Valeu, né? Olha aqui, por aí. Está tudo falando que a ética pode afastar o presidente. Cadê? Cadê a reunião do conselho? Aonde? Cadê o estatuto falando isso? Vocês não vão tomar um golpe assim não, Augusto. Nós estamos aqui, cara. Mas aí no Corinthians, irmão. Vamos voltar. Augusto, cadê o estatuto falando que a ética pode afastar o presidente? Cadê? Cadê a reunião do conselho? Aonde? Cadê o estatuto falando isso? Vocês não vão tomar um golpe assim não, Augusto. Nós estamos aqui, cara. Mas aí no Corinthians, irmão. Certo? O Corinthians é maior do que você, rapaz. Tá bom? Respeita nós, respeita nós. Nós te colocamos aqui, mano. Você não vai ter paz, você em você, meu. Certo? Agora você fazendo isso com nós, com a torcida do Corinthians, irmão. Tô dando minha vida. Expondo nós aí, expondo o Corinthians, meu. O Corinthians é bem maior do que você. Tem que eliminar na segunda-feira e assume, é bem maior do que você. Não tem time pra... Deixa eu te falar, você não tem time pra fazer o que você fez não, caralho. Mas é torcida. Fala pra eles aí, Bichote. Fala pra ele aí, Bichote. Tá com diálogo com o Armando, com os Márcio, tem diálogo com eles? Foi tudo no amor. Foi tudo no amor. Não tem nada disso. Ninguém travou nada. O Osmar que abriu pra nós. Não, pergunta pro Osmar. Pergunta pra Fulvio. Ele liberou os caras entrar, metaleiro. Claro que não. Não teve nada disso. A verdade é a verdade. Ele tá entrando tumultuando.
Não tem nada disso. Aliás, é o seguinte, eu mandei ele cobrar as contas. Não, isso daí a gente vai... São 330 milhões maquiados. E o Osmar, eu sei disso. Eles trouxeram... Margem da Rádio Coringão. Agora tem que juntar as cabeças, ligado? Tem que ter um raciocínio básico agora, sentar com o Osmar, trocar ideia com o Armando. Tem que ser homem, tem que ser sujeito, meu irmão, tá ligado? Então... Só não pode tirar daqui como vagabundo ladrão, não. É conversando. Eu sangrei pra deixar o Corinthians onde tá. Eu sangrei pra trazer o Corinthians sorrindo de novo. A gente acompanha... Tô dando a minha vida por isso aqui, cara. A gente vai trocar ideia com os caras ali. Olha o que eu fiz aí com a vida. Ó, nesse exato momento, o Augusto deixa o clube falando que está fazendo um BO contra o Metaleiro, tá? Segundo o staff do Augusto, de ameaça contra ele, tá? De ameaça. A gente colocou as imagens da Rádio Coringão. Um abraço a todos lá da Rádio Coringão também. Eu vou colocar aqui por telefone o doutor Leonardo Pantaleão, que é o superintendente jurídico do Corinthians. Alô? Doutor Leonardo Pantaleão? Isso. Está me ouvindo? Estou ouvindo bem, Samir. A gente queria ouvir de você, doutor Leonardo Pantaleão, que está hoje ajudando aí bastante, né, à frente aí agora do jurídico do Corinthians mais uma vez, né? Já havia ajudado lá atrás e deixou a diretoria, agora volta. O que aconteceu hoje, né? O que o grupo do Augusto alegou para tomar o poder e retomar a presidência do Corinthians, doutor? Seja bem-vindo. Boa noite ao canal Café do Setorista. Obrigado, Samir. Boa noite a você, a todos que nos acompanham. Na verdade, hoje é mais um daqueles dias que entram para a história triste do Corinthians, né? Porque, na verdade, criou-se uma expectativa de que haveria algum tipo de respaldo jurídico, até mesmo judicial, para uma eventual retomada da função de presidente por parte do Augusto Melo. Mas, na verdade, não. O que houve foi uma apresentação de um documento esse puramente administrativo, interno, que, na verdade, não tem qualquer tipo de efeito jurídico algum, não tem nenhum tipo de efeito prático, e que não altera aquela decisão soberana do Conselho Deliberativo de afastamento momentâneo do presidente Augusto Melo. É importante dizer que o Augusto tem total direito de brigar pela presidência do Corinthians, da maneira como ele entender, no momento que ele entender, mas se o Poder Judiciário der a ele uma liminar para que ele retome a posição de presidente do Corinthians, imediatamente será cumprida, obviamente, sem dúvida alguma. Agora, ou então, ele volta pela Assembleia que está designada pelo dia 9 de agosto, não há problema algum. Agora, o que não pode é, eventualmente, criar um subterfúgio tentando dar validade a um documento que não tem previsão estatutária. O Estatuto do Corinthians não permite afastamento cautelar de conselheiro, o que dirá do presidente do conselho, tanto assim que esse procedimento foi observado em relação ao Augusto. O Augusto não foi afastado por uma decisão unilateral de alguém. O Augusto foi afastado por uma decisão colegiada, onde a maioria esmagadora do Conselho Deliberativo entende que ele não tinha mais condições de permanecer à frente da presidência do Corinthians. Então, esse cenário que foi criado aqui, um cenário assim dantesco, um cenário absolutamente reprovável, foi uma invasão ao quinto andar de um grupo de pessoas, incluindo o Augusto. O Augusto estava junto com essas pessoas, tentando constranger, no meu modo de ver, de uma maneira ilegal, o presidente Osmar Stabile a sair da cadeira e passar a presidência agora pro Augusto. O Osmar, claro, não atuou dessa forma, porque sabe que isso não tem previsão estatutária, e aí, consequentemente, os ânimos foram se exaltando, outras pessoas foram chegando, e aí nós tivemos aí esse episódio triste de, mais uma vez, vinda de polícia para o Parque São Jorge, tropa de choque vindo para o Parque São Jorge, coisas que poderiam, sem dúvida alguma, ter sido evitadas. Mas o fato é, o Augusto não retornou à presidência do Corinthians. O Augusto não é o presidente do Corinthians nesse momento, continua sendo o presidente Osmar Stabile pela decisão do Conselho, que é soberana, e não tem espaço para esse tipo de situação de decisão unilateral da primeira secretária, que se intitulou presidente do Conselho Deliberativo, sem sequer
o Romeu Tuma Júnior ter sido afastado, porque não há essa previsão no estatuto. O presidente Romeu Tuma, até onde eu sei, nunca foi cientificado dessa decisão. Ao contrário, ele tem um e-mail, inclusive, depois dessa deliberação da ética, um e-mail do próprio Robertson Medeiros, que é o presidente da Comissão de Ética, onde ele diz que não tinha nada disso, que essa situação não estava consolidada, e mais do que isso, o que deixa claro que ele não estava afastado. Nós já tivemos 2 reuniões do Conselho desde a data de abril até agora. Uma para reprovação das contas, que acabaram sendo reprovadas, do Augusto, onde o Tuma presidiu a reunião do Conselho, e a outra agora do afastamento do Augusto Melo. Em nenhum momento qualquer conselheiro levantou essa questão, e a própria primeira secretária estava presente nas 2 reuniões e nunca levantou esse tipo de situação, porque sabe naturalmente que não tem qualquer tipo de previsão estatutária. Isso eu reputo e arrisco a dizer a você que foi uma aventura jurídica que tentaram fazer hoje no Corinthians, mais uma vez para a história triste do clube, que está tentando de alguma maneira se reerguer. Nós ainda temos problemas gravíssimos que foram pontuados pela polícia recentemente, e o Corinthians não consegue, de uma maneira até frustrante, confesso a você, sair das páginas policiais. Por que o Dunga, né, que é o presidente da ética, deixou o cargo? Aparece a doutora que eu, desculpe, né, não a desmerecendo, mas eu não a conhecia, e de repente ela pula de secretária do Conselho de Ética para presidente, né, do Conselho Deliberativo do Corinthians, claro, a ideia do grupo, né, enfim. Como é que ela surge assim? Cadê o presidente da Ética? O senhor que estava, né, na presidência, por exemplo, do Conselho de Justiça. Por exemplo, você também não poderia afastar o Tuma se você quisesse. Você pode sugerir, não é isso? Claro, as comissões, elas têm poder de orientação, né? Elas não têm poder de decisão. Todas as decisões das comissões têm que ser deliberadas pelo Conselho Deliberativo. Não há efeito imediato para decisões das comissões. Eles tentaram aproveitar o sentido de que existe a possibilidade de se afastar um associado liminarmente, mas o estatuto não prevê a possibilidade de afastamento de conselheiro liminarmente. Então eles tentaram se aproveitar dessa situação e tentaram trazer para esse cenário. Não é o que acontece. E partindo dessa interpretação que eles deram, você tem o seguinte cenário: afasta o Tuma. Bom, então quem assume seria o vice-presidente, que é o Robertson Medeiros, que também é o presidente da ética. Robertson Medeiros, na terça-feira, coincidentemente, na terça-feira, após o afastamento do Augusto, ele entrou com um pedido de licença. Aí por 60 dias para cuidar da saúde. Bom, então aí não tem o presidente, no entender deles, não tem o vice-presidente, então quem assume seria a primeira secretária. Também estaria equivocada essa interpretação, mas foi a interpretação que eles deram. Então por isso que ela surge para poder exercer esse papel. Eu confesso, fico triste, um papel que realmente me surpreende negativamente. Osmar Stabile, então, continua como presidente do Corinthians, né, doutor? Continua, porque esse documento não foi reconhecido como válido juridicamente, e se eventualmente Augusto Melo entender que é o caso de dar validade a esse documento, ele precisa buscar um amparo judicial para que o judiciário valide esse documento. Caso isso aconteça, sem problema nenhum, é feita a transição. Enquanto isso não acontecer, o Osmar Stabile continua na presidência. Quer dizer, resumindo, só há duas chances do Augusto voltar ao cargo de presidente, ganhando a eleição dos sócios, né, dos associados, ou com uma liminar na justiça, né? Que foi, viu, doutor, me permite dizer isso, que foi um fake news vendido no início de toda essa história hoje. Falavam que ele tinha conseguido uma liminar no STF, com Alexandre de Moraes. Então, quer dizer, só dessas 2 maneiras para ele voltar ao cargo, né, doutor? Não tem outra maneira, ou através de uma decisão judicial, ou através de um resultado positivo em favor dele na Assembleia. Caso contrário, não tem como. Essas fake news que são lançadas, elas são muito complicadas, porque elas geram uma desestabilidade muito grande no clube, e a gente acaba dedicando atenção para essas coisas, ao invés de conseguir ficar focado naquilo que o Corinthians precisa de forma emergencial. Nosso querido doutor Leonardo Pantaleão, falando ainda de tudo que aconteceu no Corinthians, né, hoje, né, mais um dia triste aí para a história, né, do nosso Coringão, tá, gente? Aliás, quem quiser também da turma do Augusto falar aqui no canal, está convidado ao vivo por mim agora, tá? Pode ser doutora Maria Ângela, Augusto Melo, Cassione, deixa eu ver mais quem é que tem no grupo aí, enfim, qualquer um, né, que faça parte aí do grupo do Augusto e queira, tá? E queira
falar comigo aqui no canal ao vivo, a gente coloca também o nosso jornalismo aqui, é um jornalismo de verdade, imparcial, tá bom?